Você pode se sentar, querido. É bom aplaudir o Senhor Jesus, não é? É ou não é? A Bíblia fala: batei palmas todos os povos. Então, querido, palmas está na Bíblia. Eu estou falando isso porque eu fui num evento, fui representando a Polícia Militar, e foi bênção, o evento foi... Mas assim, às vezes eu sinto uma dificuldade, às vezes, quando um evento que glorifica o nome do Senhor, estava exaltando o nome do Senhor, foi bênção, mas não tem uma palma assim, sabe? Aí meu braço fica assim. Só que aí eu estava fardado, representando não o pastor Ricardo, não a Igreja Batista do Amor, não. Eu estava representando, né, o meu comando, a minha instituição, né, secular. Mas assim, aí eu falo assim: por que não bate palma, gente? Será que acha que vai bater palma, a palma vai vir para o homem que está na frente? Não é. A palma que a gente bate aqui, quando o Ministério de Louvor toca, não é para o Ministério de Louvor, é para o Senhor Jesus Cristo que está sendo exaltado e glorificado. Amém? Você entende isso? Ainda que eles toquem muito bem, ainda que eles sejam, não é, pessoas assim dedicadas, mas eles sabem que toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor. E assim também em todo momento da palavra, na pregação da palavra, em qualquer momento nós estamos exaltando o nome do Senhor. Então as palmas são para o Senhor. Então você pode ter toda a liberdade de liberar suas palmas, o seu glória a Deus, aleluia, porque é para o Senhor. Amém? 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 Glória a Deus. Hoje nós vamos receber então nosso irmão Douglas, que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Se assustou, irmão? Não, né? Ah, é você mesmo, né? Ah, você fez um gesto assim, porque eu avisei ele com bastante antecedência, né? Eu falei assim: será que ele não esqueceu não? Esqueceu não, né, varão? Amém. Então vem para cá. Não me assusta não, querido. Se assustou assim, paz e graça, Deus te abençoe, viu? Deixa eu ver aqui. Ó, que bênção é a mensagem. Queridos, paz do Senhor. Amém? Amém? Que maravilha poder compartilhar a palavra do nosso Deus com os irmãos. Aleluias. Essa manhã quero trazer uma mensagem objetiva, uma mensagem de Deus para a sua vida. E essa mensagem tem como tema os 4 aspectos sobre o pecado. A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Como se dá, às vezes, o pecado na vida de um ser humano. Talvez você pode pensar assim: mas culto, manhã com Deus, a gente vai falar de pecado. Mas a gente tem que levar a sério, porque o pecado, ele nos afasta da presença do nosso Deus. E se isso nos afasta de Deus, eu vou levar isso muito a sério. E é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouco essa manhã, porque o pecado, ele já não tem domínio sobre as nossas vidas. Amém? Então eu queria te convidar nessa hora a ficar de pé, abrir a sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 6. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, a partir do 1º verso. Romanos, capítulo 6, verso 1, quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Esse povo lê Bíblia, gente. Glória a Deus. E diz assim o texto: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos?
Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na sua semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, e nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém, querido? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, a tua igreja, ela te glorifica nessa manhã. Nós te adoramos e te bendizemos, porque entendemos que só tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. E entendemos também, Pai, essa manhã que o teu sacrifício nos livrou de um jugo de escravidão. E por essa fé, Pai, por acreditar nesse teu sacrifício, nós cremos que hoje não vivemos mais sob o domínio do pecado, mas hoje nós somos livres pelo teu favor, pela tua graça, pela tua vida. Por isso, Deus, que nessa manhã o teu Espírito Santo venha ministrar em nós, talvez alguma área em que precisamos melhorar para a tua glória, alguma circunstância, Pai, que não tem te agradado, alguma atitude, alguma ação nossa, talvez para com o nosso próximo, que tem entristecido, Deus, o teu coração, e que o ministro nessa manhã seja o teu Espírito aos nossos corações, ministrando sobre a minha vida, ministrando sobre a vida da tua igreja, porque nós queremos sair daqui transformados pelo poder do teu Espírito, transformados, ó Deus, pelo poder da tua palavra, que é viva e é eficaz, Pai, para discernir os propósitos e os pensamentos do nosso coração. Por isso, vem nessa manhã sobre nós, com a tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, querido. Fique à vontade na presença de Deus. Quatro aspectos sobre o pecado. Nós lemos aqui parte do capítulo 6 de Romanos, e é interessante que Paulo, quando ele finaliza o capítulo 5, ele vai citar um versículo que é muito conhecido no nosso meio. E esse versículo, ele diz o seguinte, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele deixa para a igreja essa mensagem. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo que aonde ocorreu o pecado, ou então não importa a gravidade ou o tamanho desse pecado, Paulo está dizendo que a graça de Deus, ela sempre será bem maior e mais abrangente do que a força do pecado. Onde ocorre o pecado, Deus faz com que a graça dele superabunde e essa força seja maior do que a força do pecado. Só que, porém, Paulo ele começa o capítulo 6 com uma pergunta que nos traz uma reflexão. E ele diz o seguinte: permaneceremos nós então no pecado, para que a graça de Deus ainda abunde muito mais sobre as nossas vidas? Em outras palavras, já que hoje tem o pecado, a graça superabunda, então a gente vai viver pecando deliberadamente para que a glória de Deus, para que a graça de Deus seja cada vez maior sobre nós? E ele faz esse questionamento.
Ele lança ali essa pergunta retórica e já responde em seguida dizendo: de modo nenhum. É um ponto de exclamação lá, de modo nenhum. Porque como nós viveremos no pecado, porque se de fato nós já morremos para ele. E ele diz também, acrescentando, porque assim como a glória do Pai ressuscitou a Cristo, nós também devemos andar motivados por essa glória em novidade de vida. Paulo diz lá em Romanos 12, para não nos conformarmos com esse mundo, mas para transformarmos pela renovação da nossa mente. Esse renovar na mente é justamente viver em novidade de vida. Porque o nosso Deus é um Deus criativo. E nós herdamos essa essência do nosso Deus, nós também temos essa criatividade. Ou seja, nós não precisamos do pecado, não precisamos das drogas, não precisamos nos prostituir para ter felicidade e ter prazer. Não precisamos do pecado para sermos felizes, porque Deus nos faz vivermos em novidade de vida. A gente não precisa pensar de uma maneira formatada conforme esse mundo pensa. Não precisa assumir o padrão do mundo, mas nós vivemos essa novidade todos os dias pela glória de Deus que é derramada sobre nós. Então Paulo, ele vem fazendo essa analogia, essa comparação em se tratando do pecado. E ele diz no verso 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. E no verso 3 ele disse: nem ofereçais cada um dos vossos membros ao pecado. E ele finaliza no 14 dizendo: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então o pecado, ele não tem domínio sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Porque o sangue de Cristo já foi derramado em seu favor. Então o pecado, ele não tem domínio sobre você. É interessante que essa palavra pecado, em algumas das suas definições, principalmente em se tratando de esfera moral, a palavra pecado significa errar o alvo. Todas as vezes que você erra esse alvo, você está em pecado. E que alvo então seria esse? Esse alvo em que o ser humano, e muitas das vezes erra, nada mais é do que o padrão de perfeição que Deus estabeleceu para o ser humano viver. Deus, ele estabeleceu um padrão de perfeição para cada um de nós. E todas as vezes que nós não atingimos esse padrão, nós estamos em pecado. Nós erramos o alvo. E o melhor de tudo, que esse padrão de perfeição, ele foi vivido em plenitude na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é o padrão de perfeição de Deus para todo ser humano. Jesus, ele é o nosso padrão de perfeição. Ele é o nosso paradigma, ele é a nossa referência, o exemplo a ser seguido. Por isso que diariamente, na sua luta contra o pecado, se porventura você se encontrar com alguma dúvida de como vencer um pecado, independente da área que seja, basta você olhar para a pessoa de Jesus, porque ele é o padrão de perfeição. Ele é o maior exemplo a ser seguido por cada um de nós. Está na pessoa de Cristo, esse padrão que Deus estabeleceu para a humanidade. Então a gente vive com esse propósito de sermos verdadeiros imitadores de Cristo, aquele que é o nosso padrão de perfeição. Então eu estava falando que nós vamos abordar pelo menos 4 aspectos. É claro que existem mais aspectos, mas são 4 talvez principais que têm talvez vindo sobre a vida de muitos seres humanos. E o primeiro aspecto do pecado são os pecados de pensamento. Tem gente que peca através dos pensamentos. E é quando talvez a mente da pessoa ela se torna um grande campo de batalha, como diz Joyce Meyer. Eu creio que ela tem um livro nessa área. A nossa mente às vezes se transforma em um grande campo de batalha, um campo de guerra. E começa às vezes a vir sobre nós pensamentos que estão totalmente contrários à palavra de Deus. E muitas das vezes o ser humano, por falta de vigilância, ele peca através do pensamento. Às vezes vem sobre ele pensamentos maus, até mesmo pensamentos de morte. Ou quando pecamos com a nossa mente em se tratando de pensamentos de condenação, de julgamento. Às vezes nós olhamos para a vida do nosso irmão
não sabemos em essência o que está acontecendo com ele, e aí a pessoa que não vigia, ela peca. Por quê? Começa a julgar o próximo através dos seus pensamentos. Já toma as conclusões sem liberar a palavra, sem exercer, esboçar ação alguma, mas ela acaba pecando, que às vezes através do pensamento, pensamentos de condenação. Ou também a pessoa ela pode pecar através do pensamento, através de pensamentos impuros. E eu costumo dizer que o ser humano só elimina aquilo que um dia entrou na vida dele. Você não vai eliminar da sua mente ou do seu corpo aquilo que não entra nele. Então, muitas das vezes, a pessoa que é dominada por pensamentos impuros, ela tem que se atentar sobre aonde ela tem colocado os olhos dela e a que ela tem emprestado os seus ouvidos. Que tipo de programas de televisão que você tem assistido? Ou será que você tem emprestado o seu ouvido para conversas impuras? Aquelas famosas piadinhas imorais que corriqueiramente acontecem na faculdade, no trabalho, no ambiente de trabalho. Porque a nossa alma ela é como se fosse uma grande mala, e ela tem mania de absorver tudo que você vê, tudo que você ouve. E às vezes a pessoa está doente, está com muitos pensamentos impuros, e às vezes não entende por quê. Pecados de pensamento, impureza. Ou até mesmo podemos pecar através do pensamento pelos ataques de Satanás, porque ele lança setas, ele lança sobre nós, em muitas das vezes, pensamentos maldosos, mas nós temos respaldo bíblico para vencer essas setas do diabo, porque a Bíblia nos diz para nos revestirmos de toda a armadura de Deus e tomarmos o que? O escudo da fé, que é poderoso para apagar todas as setas do diabo, do maligno. Então existe essa guerra na mente de muito ser humano que não tem o temor de Cristo. Peca através dos pensamentos. Porque tudo começa na mente. E muitas das vezes o nosso pensamento vai impulsionar as nossas palavras. E quando as palavras não são suficientes, impulsiona as nossas ações ou as nossas omissões. Então tudo começa aqui, nesse campo de batalha. É interessante que o primeiro pecado que ocorreu na história do universo foi no reino espiritual. E a Bíblia diz que Lúcifer, ele intentou ser maior que Deus, tomar o lugar de Deus. Mas o interessante é que a Bíblia não diz que ele tomou o lugar de Deus. Ele simplesmente o que? Cogitou. Ele simplesmente pecou com o seu pensamento. Ele cogitou, ele vislumbrou. Ou seja, ele não esboçou a ação. Mas ele simplesmente pensou, ele simplesmente cobiçou, ele desejou. Então, muitas das vezes o pecado, ele começa no pensamento. E o Evangelho de Mateus nos diz o seguinte: porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Ou seja, do coração procedem os maus pensamentos. Quando a gente fala de coração, ou de mente, ou de alma, ou o que a psicologia vai chamar de psique, nós estamos falando de uma mesma coisa, é um conjunto de valores, está falando da sua essência, aquilo que está dentro de você. Então é do nosso coração que às vezes procedem os maus desígnios, os maus pensamentos. E é por isso que a gente precisa de um cardiologista espiritual, que é Jesus de Nazaré, pastor. Como a gente ouviu aqui, ele tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne, um coração segundo a vontade dele, um coração quebrantado. Então como é que eu faço então para vencer os pecados de pensamento? Qual deve ser as minhas atitudes? Antes de tudo, eu devo entender uma coisa, que Deus é onisciente e Ele sabe de tudo aquilo que eu penso. Sabia que tem gente que começa a pensar algumas coisas erradas e está achando que Deus não sabe o que Ele está pensando? Pelo contrário, quem não sabe o que a gente pensa é o diabo. Mas Deus sabe de todas as coisas. O Salmo 139 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes do meu assentar, do meu levantar, e de longe penetra os meus pensamentos. O Senhor diz lá em Jeremias: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Deus tem pensamentos de paz sobre as nossas vidas, e nós também devemos ter pensamentos de paz.
devemos entender que Ele conhece os nossos pensamentos. No Evangelho de Mateus, Jesus estava certa vez diante de um paralítico, e Ele virou para esse paralítico e disse: filho, tenha bom ânimo, porque são perdoados os teus pecados. E os religiosos ali da época olharam ali para Jesus e começaram a pensar consigo: nossa, mas que blasfêmia! Quem que é esse falando que tem poder para perdoar pecado? Só Deus perdoa pecado. E Jesus, no verso 4 do capítulo 9, diz que Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados, ou dizer: esse jovem levanta e anda? Olha, interessante, Jesus, a Bíblia diz, Jesus conhecendo-lhe os pensamentos. Jesus é o Deus que sonda o nosso coração, que sonda a nossa mente, Ele sabe de todas as coisas. Talvez você está aqui num ambiente como esse, ou no seu trabalho, ou quando você está sozinho. Jesus, Ele conhece os seus pensamentos. Jesus sabe aquilo que você pensa acerca do seu cônjuge, acerca do seu pastor, acerca do seu próximo. Jesus conhece os seus pensamentos. Então a gente deve se atentar para isso. Outro fator que nos vai fazer ficar livre dos pensamentos pecaminosos é não deixar que a nossa mente se submeta à vontade da carne, mas à vontade de Cristo. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e verso 5. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 4 e verso 5. O texto diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, a sua mente, ela deve ser cativa à obediência de Cristo e não à obediência da carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Outro passo aí para você viver livre disso. Terceiro fator para você viver livre dos pensamentos pecaminosos é buscar a cada dia ter a mente de Cristo. Paulo nos garante isso, dizendo aos Coríntios: vocês têm agora a mente de Cristo. Entenda essa realidade. Por quê? Porque o pensamento de Deus, ele é diferente do pensamento de um homem natural. Lá em Isaías, o profeta vai dizer o seguinte: o Senhor diz: porque os meus pensamentos são maiores do que os seus. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são maiores que os teus caminhos, e os meus pensamentos maiores que os teus pensamentos. Então a cada dia a gente deve buscar essa realidade, entendermos que temos a mente de Cristo. Mas tudo bem, eu sou um cristão, estou dentro da igreja, e como é que eu faço para saber se eu estou ou não dentro do perfil de alguém que tem a mente de Cristo? É fácil de saber. Onde está isso escrito na Bíblia? O perfil da mente de Cristo? Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4, verso 8. Olha o perfil da mente de Cristo. O seu perfil de pensamento deve ser esse. Filipenses, capítulo 4, verso 8. Olha o seu perfil de pensamento. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu creio que isso aqui é o perfil da mente de Cristo, pastor. Tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é amável, se algum louvor, se alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esse é o perfil de um cristão que tem a mente de Cristo. Esse é o segredo para você viver longe, livre dos pensamentos pecaminosos. Espera aí, deixa eu ver se é justo, deixa eu ver se isso é bom, deixa eu ver se isso... existe algum louvor nisso? Então, todas essas qualidades devem ocupar o nosso pensamento, porque esse é o perfil da mente de um cristão limpo e liberto do pecado. Então, o primeiro aspecto do pecado é o pecado
que ocorre através dos pensamentos. Agora, já no segundo aspecto, é quando, como eu disse, os pensamentos não são suficientes. Então, os pensamentos impulsionam as nossas palavras. Então, o segundo aspecto é esse. Quando pecamos através das nossas palavras, quando proferimos o pecado, quando liberamos através dos nossos lábios. Então, quando é que eu peco com as minhas palavras? Eu peco com as minhas palavras quando eu libero palavras profanas. Abram comigo lá em 2 Timóteo, no capítulo 2. Hoje você vai abrir muito a sua Bíblia, querido. 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 16 e 17. Diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Palavras profanas é pecado. A Bíblia diz que as palavras inúteis e profanas, elas corroem o que? Como câncer. Elas são perniciosas, elas são destrutivas. E Paulo vai dizer também que as más conversações corrompem o que? Os bons costumes. Então, os nossos lábios devem andar longe de toda palavra profana. O que mais? Quando é que eu peco através das minhas palavras? Quando eu libero palavras torpes. Abram comigo lá em Efésios, no capítulo 4, verso 29. Efésios, capítulo 4, verso 29. Nós pecamos quando liberamos palavras torpes. O texto diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha só, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é uma palavra torpe? É uma palavra nojenta, é uma palavra obscena, é uma palavra vergonhosa. Olha só o que Paulo está dizendo para os Efésios: não saia da vossa boca nenhum tipo de palavra torpe, mas sim unicamente aqui serviu o quê? Para transmitir graça àqueles que ouvem. Nós aprendemos no domingo passado que nós devemos ser uma bênção. Você é uma bênção. E bênção é o quê, pastor? É o favor divino. Então, quando você abre a sua boca, você está compartilhando o favor divino, a graça de Deus. As suas palavras devem transmitir graça a todos aqueles que estão te ouvindo. E não proceder o quê? Liberando palavras torpes. Amém? Aleluia. Então a gente está livre desse negócio aí. Em nome de Jesus. Outra maneira de pecarmos com as nossas palavras: quando nós falamos mal do nosso próximo. É pecado? É pecado. Onde que está isso? Está lá em Tiago. Abra comigo, Tiago, capítulo 4, verso 11 e 12. Tiago, capítulo 4, verso 11 e verso 12. Tiago 4, 11 e 12 diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és tu que julgas o seu irmão? Olha só, falar mal do próximo é pecado. A Bíblia diz que só existe um juiz, e esse juiz é Deus. Em outras palavras, Cristo, que morreu na cruz, é o único que tem direito de falar da sua vida. Só tem direito de falar de mim, ou de falar de você, e não falar mal, tá? De falar, dizer a nosso respeito, né? Aquele que morreu por nós.
A sua parte, querido, é simplesmente abrir a sua boca e transmitir graça a todos aqueles que estão te ouvindo. Amém? Então, isso aqui não é nossa realidade, porque o pecado ele não tem domínio sobre as nossas vidas. E a cada vez que, se você se deparar com uma situação dessa, é só pensar o que Jesus faria nessa hora. Será que Jesus falaria isso que eu estou falando? Será que Jesus falaria assim dessa pessoa? Afinal de contas, Jesus morreu por ele também, então será que Jesus não ama ele não? É para a gente refletir. E no mínimo, fale aquilo de uma pessoa, aquilo que você tem coragem de falar olhando nos olhos dela. Isso é o mínimo de justiça. Falar olhando nos olhos dela, sendo sincero com ela. Irmão, você me magoou, você me perdoa, eu te perdoo. Seja justo. Amém? Existem tantas formas de proceder pecaminosamente através das nossas palavras, através da murmuração, da reclamação, das gritarias. E para finalizar, uma outra forma de nós pecarmos com as nossas palavras é através da mentira. Quando nós mentimos, nós estamos emprestando os nossos lábios para o inimigo das nossas almas. Porque a mentira ela não provém do Senhor. Eu vou ler rapidamente algumas referências sobre a mentira que diz o seguinte. Efésios 4:25 diz: por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. João 8:44 vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Apocalipse 22:14-15 felizes são aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Ficarão de fora dessa cidade os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, o mentiroso, ele não herda o reino de Deus. Ele não entra no reino dos céus. Mentira é pecado. E o diabo é o pai da mentira. Então, querido, nós devemos dominar as nossas palavras. Porque o Evangelho de Mateus declara que pelas nossas palavras ou nós seremos condenados, ou nós seremos justificados. A Bíblia garante isso, que no dia do juízo você dará conta diante de Deus de cada uma das suas palavras, de cada palavra que você liberou. Isso é muito sério. Passe a analisar diariamente o que você tem falado acerca das outras pessoas, o que você tem dito acerca do seu próximo, que palavra você tem liberado sobre a vida do seu irmão. Todos nós daremos conta diante de Deus em juízo de cada uma dessas palavras, tanto para condenação ou quanto para justificação. Amém? Então precisamos estar vigilantes quanto a isso. E Tiago nos disse que se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de dominar também todo o seu corpo. Então se você domina a sua boca, eu creio que isso talvez seja mais difícil para as irmãs. Brincadeira, né, irmã? Tem irmão que fala mais que irmã, né, pastor? Tem os irmãos que não vigiam, né? Amém, gente? Então a gente tem que dominar as nossas palavras. Então o primeiro aspecto do pecado do pensamento, o segundo através das nossas palavras, e em terceiro lugar são os pecados através das nossas ações. Existem muitos pecados para falarmos acerca de ações, ação do ser humano para com o seu próximo. Mas para sermos mais objetivos aqui essa manhã, vamos pegar alguns exemplos. E eu tirei alguns desses exemplos dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, os 4 primeiros, nos falam de um relacionamento do homem para com Deus. E os 6 últimos mandamentos nos falam de um relacionamento nosso para com o nosso irmão, ou seja, o nosso próximo. Então vamos observar alguns pecados de ações que nós temos para com o nosso próximo. Vamos lá, Êxodo 20. Êxodo capítulo 20. Se você não sabia onde estavam os 10 mandamentos na Bíblia, agora você sabe. Êxodo capítulo 20. Amém?
Olha só, os 10 mandamentos. Então, os 4 primeiros estão falando de um relacionamento do homem para com Deus, né? Então, o primeiro mandamento, acompanhe comigo, está no verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura. Bem resumidamente. Terceiro mandamento, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mandamento número 4, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E o mandamento de número 5. Aí nós entramos aqueles mandamentos que falam do homem a respeito com o seu próximo, do seu relacionamento entre homens. Então, o primeiro mandamento, para a gente observar e não pecar com as nossas ações, diz o seguinte, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Olha só, honrar pai e mãe, primeiro mandamento com promessa. E honrar nada mais é do que uma ação, uma atitude de reconhecimento para com a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Então honrar isso é uma ação de reconhecimento. E todas as vezes que você não honra os seus pais, ou qualquer outra autoridade que Deus coloca sobre a sua vida, você está em pecado. Quando você desobedece, quando você maltrata, quando você grita, briga, você está tomando ali uma ação de desonra para com essa pessoa. Eu conheci a história de um jovem, muito triste por sinal. Era um jovem que ao fazer 18 anos ele entrou no exército, entrou no CPOR, e era um jovem muito forte. E esse jovem um dia estava em casa, assistindo televisão, jovem rebelde, não era cristão. E o pai, crente, estava no quarto ouvindo Lázaro, um louvor lá, lendo a Bíblia. E o jovem gritou com o pai lá da sala, falou, ô pai, abaixa isso aí que está me atrapalhando aqui assistir televisão. E o pai ainda muito educado, não, pois não, meu filho, deixa eu abaixar aqui. E o jovem não satisfeito, foi lá no quarto, que ele julgou que o volume não tinha sido abaixado de maneira suficiente, gritou com o pai novamente e deu um tapa na cara do pai. 30 minutos depois, esse jovem teve um infarto fulminante, morreu. 30 minutos depois. Tira as suas conclusões. Primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Às vezes a nossa longevidade depende da nossa honra. Temos que honrar os nossos pais. Então, quando você desonra o seu pai, você está cometendo um pecado de ação. Você não está reconhecendo através de ações aqueles que são autoridades sobre a sua vida. Então, um outro mandamento está no verso 13 e diz: não matarás. Às vezes nós vemos pessoas nas notícias matando umas às outras por causa de R$5. Pessoa matando pessoa por causa de um cigarro de maconha. É um pecado de ação. Tirar uma vida. Aí talvez você pense assim, não, mas eu estou muito longe disso, dessa realidade, né? Eu nunca vou ter coragem de cometer um homicídio, de matar alguém, longe de mim fazer tal coisa. E é interessante que a Bíblia diz no Novo Testamento, em 1 João, que aquele que odeia e que nem ama o seu irmão, ele é assassino. Então será que às vezes a gente está tão longe de ser um homicida diante de Deus? Aquele que odeia, aquele que não ama o seu irmão, a Bíblia compara ele a um assassino. Outro mandamento, verso 14. Não adulterarás. Não adulterarás. Essa palavra no Novo Testamento, ela no grego é utilizada pela palavra porneia.
A palavra porneia significa imoralidade sexual de todas as formas. O que é isso? O sexo extraconjugal é imoral diante de Deus. O sexo antes do casamento é imoral diante de Deus. O lesbianismo, o homossexualismo, a pedofilia, a bestialidade, tudo isso é imoral, é relação sexual ilícita diante do nosso Deus. Eu fico até tranquilo de falar desse assunto, porque há muito tempo foi tabu, pastor, na vida da igreja, tratar de sexo dentro da igreja. Mas hoje nós podemos falar com toda tranquilidade, querido. Não há impedimentos, porque Deus estipulou o sexo padrão. E o sexo padrão, ele se dá dentro do casamento entre um homem e uma mulher. Essa é a ação correta diante de Deus. Ou seja, a porneia, né, a imoralidade sexual, o adultério, são ações pecaminosas, pecados de ação que o nosso Deus condena. Verso 15 diz o seguinte: não furtarás. Ou seja, furtar nos fala de pegar algo, de se apropriar de algo que não nos pertence, que não é nosso. Ou seja, a gente está bem longe disso aqui, porque nosso Deus nos deu o melhor que Ele tinha, Ele nos deu Jesus Cristo. E se Ele nos deu o melhor, você acha que Ele não vai dar dinheiro, não vai dar bens, não vai dar casa? Amém? Nosso Deus já nos deu tudo, já nos deu o melhor, que é Jesus. E os outros dois últimos mandamentos, um tem a ver com o pensamento e outro tem a ver com a fala, que é o verso 16, né? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 17, que fala para não cobiçarmos, que é o último mandamento. Então, esses são alguns exemplos dos pecados que cometemos através das nossas ações. Então, pecado de pensamento, pecado de palavras, pecado de ações. E qual que é o último e quarto aspecto sobre o pecado? São, de fato, os pecados cometidos através da omissão. A omissão tanto é pecado quanto ações erradas. Porque o pecado ele não está estritamente relacionado somente a ações erradas, mas pecado também está relacionado a omissões de bondade. Aquilo que você deve fazer, a Bíblia diz que você tem que fazer e você não faz, você está cometendo um pecado de omissão, você está se escondendo, está se omitindo. E também é um aspecto pecaminoso. Em que nós podemos então pecar sendo omissos? Nós somos omissos quando não jejuamos, não oramos e não lemos a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. A Bíblia diz para nós jejuarmos. Então todas as vezes que você não ora, todas as vezes que você não se consagra e não tem o hábito de ler diariamente a palavra de Deus, você está se omitindo, porque a Bíblia te orienta a fazer essas coisas. Pecado de omissão. Me lembro quando eu era pequeno, a minha mãe sempre me pedia para fazer alguma coisa. Por exemplo, me mandava às vezes arrumar meu quarto, 5, 6 anos de idade. Aí dava aquele chapéu na mamãe e não arrumava nada, né? Aí passava um tempo depois, minha mãe, eu não esqueço dessa frase dela, ela sempre virava para mim e falava assim, ó: tem gente aí que está fingindo de bobo. Está fingindo de bobo, porque eu já mandei arrumar, né? Ela falava, não tinha mais ninguém, só tinha eu. É como se ela estivesse conversando com alguém, né? Tem alguém aqui que está fingindo de bobo, que eu já mandei fazer e não fez até agora. E às vezes o cristão, às vezes ele finge de bobo. Deixa eu fingir que não é comigo, não. Tem que orar, tem que me consagrar, eu tenho que ler a palavra de Deus, mas não, deixa eu fingir de bobo aqui. Tem tanta coisa para fazer, não, deixa eu partir para o meu dia a dia, para o meu ativismo, mas a gente finge de bobo. Em que mais nós podemos ser omissos e acabar pecando? Na bondade para com o próximo. Tiago 4,17 diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisso peca. Se você sabe que você pode fazer o bem a alguém e você não faz, você está em pecado. É interessante que o Código Penal brasileiro, ele prevê, Anderson, o crime de omissão de socorro, artigo 135. Nós falamos dos 10 mandamentos antes, e tem um crime lá, não furtarás. O furto na nossa lei, ele prevê de 1 ano a 4 meses de prisão. Agora, a omissão de socorro na nossa lei prevê de 1 ano a 6 meses de prisão. Ou seja, a omissão foi mais grave do que uma ação. E no reino espiritual não é diferente.
Às vezes alguma omissão nossa de bondade pode ser muito mais grave do que uma ação nossa errada. Então tem gente às vezes, não, eu não mato, né, pastor? Eu não roubo, eu sou moralmente um cara certo diante da lei dos homens. Mas e aquele bem que você deveria fazer e não fez? Você está omitindo. E às vezes esse pecado pode ser mais grave. Eu sei que tem um irmão, o irmão está enfermo, eu tenho que ir lá visitar o irmão, mas eu... Deixa eu ficar quietinho, vou fingir de bobo. Vou fingir que não é comigo. Estou vindo para a igreja, está até longe da igreja, né? Tem um irmão vindo a pé e eu estou no meu carro. Ai, deixa eu fingir que eu não estou vendo esse irmão, vou passar direto, Jesus. Deixa eu fingir aqui de bobo, vou fingir que eu não vi ele, para nem cumprimentar, não dar carona. Aquele que sabe que tem que fazer o bem não faz, nisso ele peca. Pecado de omissão. O que mais que a gente pode ser omisso? Nos dízimos e nas ofertas. Gente, não trazer o dízimo e a oferta é pecado de omissão. É interessante que Malaquias vai dizer que quando você não faz isso, você está roubando de Deus. Misericórdia. Acho que o cara tem que ser muito doido da cabeça para roubar de Deus. Porque a Bíblia diz que ele é o que? É o justo juiz. E se ele é justo juiz, pastor, como o senhor disse uma vez, imagina se Deus é juiz e está roubando dele, ele começar a expedir mandado de busca e apreensão para quem está sendo omisso nos dízimos nas ofertas. E antes, vou pedir um mandado de prisão para esse camarada. E o pior de tudo, que eu acho que o oficial de justiça que vai cumprir esse mandado não é anjo não. Não é anjo bom, é anjo de Satanás, é o devorador. Aí vai começar a dar doença, o carro vai quebrar todo dia, vai gastar dinheiro com farmácia, com remédio, vai viver no hospital, misericórdia. É o oficial de justiça aí, gente, cumprindo os mandados. Então, cristãos, amigos, irmãos, a omissão nos dízimos e ofertas também é um pecado. E para finalizarmos, existe o pecado da omissão de quê? De congregar, ou seja, de vir à casa de Deus, de se ajuntar como o povo escolhido e separado por Jesus Cristo. Tem gente que omite isso, não vou na igreja não. Tem gente que pensa assim, não, eu não preciso de ir à igreja. Né? Eu sou igreja, vou ficar na minha casa mesmo. Eu vou orar aqui em casa mesmo e não ora nada. Eu vou ler a Bíblia aqui em casa mesmo e não vou ir no culto não. Eu vou ler a minha Bíblia aqui em casa mesmo, aí está lendo no Velho Testamento. Aí chega em Salmo de número 133, ele pula, né? Porque fala que como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Aí ele pula essa página. Aí ele vai para o Novo Testamento, está lendo em casa sozinho, ele chega em Hebreus 10, 25, ele pula também, que diz para não deixarmos de congregar. Ele arranca essa folha e dá para o cachorro comer. Deve fazer assim. Então, ou seja, está pecando por omissão. Não está se congregando. E só um detalhe, Jesus quando voltar para buscar a sua igreja, ele vai buscar uma noiva limpa e incorruptível. Ele vai buscar a noiva dele. Ele não vai ficar catando pedaço por aí, não. Ah, o pé faltou, ficou em casa vendo Fantástico. Vão lá buscar o pé, o dedo. Não, ele vai buscar a igreja que está reunida. Então não fique fora do corpo. Não cometa pecado de omissão ao vir à casa de Deus. Você sabe que tem que vir, então vem embora, querido, em nome de Jesus. Então nós como cristãos devemos andar longe do pecado de pensamento, de palavras, de ações e de omissões. É muito sério. Então eu queria deixar essa mensagem para a igreja. O Senhor colocou no meu coração, nós não viveremos pecando através dos nossos pensamentos, porque inclusive esse ano é o ano da Bíblia. Nós nos apegaremos à palavra de Deus, porque Hebreus diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que espada de 2 gumes, mais penetrante a ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, e ela é apta para discernir o quê? Os pensamentos e os propósitos do coração. Então a nossa mente vai estar livre do pecado, porque nós amamos a palavra de Deus. Nós não pecaremos com os nossos lábios, mas nós diremos, assim como o salmista disse: Senhor, que as minhas palavras e que o desejo do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Não pecaremos através das nossas ações, porque assim como Paulo disse, nós diremos: não sou eu quem vive, mas é Cristo é quem vive em mim. Não sou eu que estou atuando e agindo, mas é Jesus através da minha vida. E nós também não pecaremos através da omissão, porque nós não vamos nos esconder. Adão e Eva, quando pecaram, eles se omitiram de Deus, se esconderam por causa do pecado.
mas a igreja foi chamada para fazer a diferença. E igreja significa isso, chamados para fora. Nós estamos aqui para mostrar para o mundo quem nós somos em Jesus Cristo de Nazaré. Amém, querido? Então fique de pé no seu lugar nessa hora. Entenda o seguinte, que todas as vezes que você se encontrar com alguma dúvida de como vencer o pecado da sua vida, basta você olhar para a pessoa de Jesus Cristo, que é o seu padrão, que é a sua referência, que é o seu exemplo a ser seguido. Jesus é o padrão de perfeição para cada um de nós, tanto em pensamento, tanto em palavras, tanto em ações e principalmente quanto às omissões, porque o nosso Jesus não se omitiu, mas ele se entregou e morreu no nosso lugar para que tivéssemos vida e vida abundante nele. Amém? Feche os seus olhos nessa hora. Senhor, nós te apresentamos os nossos corações, Pai, as nossas vidas. Deus, nessa hora, o Teu Espírito que sonda a nossa mente, que sonda as nossas palavras, que sonda as nossas ações e as nossas omissões, o Teu Espírito que é onisciente e sabe de todas as coisas, Tu sabes, ó Deus, das nossas limitações, das nossas fraquezas. Por isso, como igreja unida nessa hora, nós te pedimos essa manhã, Pai, vem sobre nós com o Teu sangue, Deus, levando embora porventura todo o pecado, Deus, que tenha agido em nós e através de nós em uma dessas áreas, Pai. Ó Deus, que a Tua presença seja como um rio no nosso interior, nos purificando. Ó Deus, nos lavando nessa hora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Porque nós cremos na Tua palavra que diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Porque nós não vivemos debaixo de uma lei legalista, mas nós estamos debaixo da Tua graça. Nós estamos debaixo do Teu favor. Nós estamos na Tua casa e na Tua presença, Pai. E nós não queremos ser omissos nas nossas atitudes. Não queremos ter ações erradas e nem pensamentos ruins, Pai. Por isso, nessa manhã, Deus, sela a nossa mente. Deus, coloca um guarda, um vigia à porta dos nossos lábios, Pai. Ó Deus, guarda e guia cada uma das nossas ações. E não permita que a gente seja omisso na Tua presença. Que a gente não venha se esconder, mas que a gente possa mostrar para o mundo quem nós somos no Senhor. Por isso o Espírito Santo vem nessa hora e trabalha o nosso interior. Deus, arranca tudo aquilo que não te agrada. Arranca, Deus, tudo aquilo que não te faz feliz, Senhor. Arranca, Deus, tudo que entristece o Teu coração, começando da minha vida, Pai. Arranca da vida da Tua noiva, Deus, porque o Senhor vai voltar para buscar uma noiva limpa, uma noiva pura e adornada para morar contigo na eternidade. Nós estamos aqui, Senhor, como servos na Tua presença, prontos para o Teu agir, prontos para o Teu sobrenatural, prontos para a Tua mão nos consertar, nos guiar, nos transformar. E nós queremos, pelo poder da Tua palavra, sair nessa manhã transformados, diferentes, Pai, renovados pelo Teu Espírito. Por isso vem sobre nós, Deus, porque dependemos da Tua presença. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos do Teu Espírito, do Teu amor, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos, querido. Amém. Já estou. Cristo, aleluia.
seja o Senhor vivendo em nós e através de nós, através das nossas vidas. Que seja a cada gesto, a cada olhar, a cada pensamento, a cada palavra, Jesus vivendo em nós e através de nós. Que não seja a minha ação, que não seja a minha palavra, que não seja o meu pensamento, mas que seja a mente de Cristo, que seja a voz de Deus sendo liberada através de mim. Porque nós somos instrumentos, somos a ferramenta nas mãos desse Deus. Deixe Cristo viver através da sua vida. Feche seus olhos, querido, coloque a mão no seu coração. Deus está falando contigo nessa manhã. Ele está falando ao seu coração mais uma vez. Ouvimos a doce voz do Senhor dizendo e nos perguntando se nós vamos permanecer no pecado, para que a graça seja mais abundante. Nós não podemos viver mais para o pecado, porque nós morremos para ele. E se porventura você errou o alvo, nós ouvimos hoje, pecar é errar o alvo. Você estava tentando acertar e errou o alvo. A única forma de corrigir e de tirar a culpa é confessando, é se arrependendo e recebendo o perdão de Deus. Desculpas não resolvem o problema. Agora, o arrependimento e a confissão vai fazer toda a diferença nessa manhã na sua vida. E você pode abrir os seus lábios e dizer a Deus, dizer a Ele: Pai, me perdoa, Senhor, se pequei contra Ti, contra o meu irmão. Me perdoa se por pensamentos, palavras ou obras, ou mesmo pela omissão de saber o bem que eu deveria fazer e não fiz, eu desagradei o Senhor. E você pode colocar diante do Senhor nessa manhã. Você pode colocar diante de Deus nessa manhã. Você pode sair daqui totalmente leve, totalmente restaurado, totalmente justificado, não havendo mais peso sobre a sua vida, porque Ele tira de nós todo o peso da culpa, porque o sangue de Cristo já foi liberado sobre as nossas vidas. E assim como nós ouvimos hoje, nós temos liberdade, porque o pecado não tem domínio sobre nós. Estamos debaixo da graça do Senhor. A graça do Senhor está sobre a sua vida. O favor de Deus está sobre a sua vida. A bondade de Deus está sobre a sua vida. A misericórdia de Deus está sobre a sua vida. E Deus quer manifestar isso. Ele quer manifestar isso. Mas Ele vai manifestar à medida em que eu abrir o meu coração e dizer: Jesus, faz essa obra, completa essa obra, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, tira tudo aquilo que não é Deus, Senhor, me purifica de todo pecado, de toda injustiça. Eu confesso, Senhor, meu pecado a Ti nesta manhã. E você pode abrir os seus lábios, querido, colocar aquilo que o Espírito Santo está te incomodando nesta hora, a colocar diante do altar dEle, diante da presença dEle, não a homens, mas ao Senhor. Ele quer te dar nessa manhã essa vida, a vida dEle, o renovo. Será que com a sua mão no seu coração, os seus olhos fechados, você pode repetir essa oração dizendo: Senhor, nessa manhã eu ouvi a Tua palavra,
E ainda que eu saiba que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas eu não posso me valer disso para permanecer no pecado, porque eu já morri para o pecado. Eu ando em nova vida, mas eu confesso nesta manhã que preciso mudar. Senhor, eu quero te confessar como meu único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o que me salvou, o que me redimiu, o que pagou os meus pecados na cruz do Calvário. E eu, Senhor, que um dia andei em teus caminhos, na tua presença, mas me desviei. Arrependido eu volto, na certeza de que serei aceito, de que serei recebido. Com os olhos fechados, eu pergunto nessa manhã, se alguém fez essa oração, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, ou se alguém fez essa oração, se alguém que já conhecia Jesus, mas quer se reconciliar com Ele nessa manhã, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você fez essa oração nessa manhã e se identificou, eu queria que você levantasse uma das suas mãos e eu vou estar orando por você nessa manhã. Alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, alguém que sabe que mesmo conhecendo Jesus não estava fazendo aquilo que Ele estava pedindo, não estava congregando, ou outra coisa que o Espírito Santo colocou na sua vida, você sabe que precisa reconciliar com Ele. Alguém quer reconciliar com o Senhor Jesus nessa manhã? Levante a sua mão, eu vou orar por você. Aleluia. Vamos cantar essa canção novamente? Nós te agradecemos nessa manhã pela palavra do Senhor que foi liberada a nós. Nós te agradecemos porque os nossos olhos espirituais são abertos e o teu Espírito nos ajuda a termos mais sensibilidade contra o pecado. Deus, nós reconhecemos nessa manhã que nós não devemos pecar com pensamentos, palavras ou obras, ou mesmo na omissão das boas obras.
Deus, nos ajuda em nossas fraquezas e nos ajuda a ter um coração também, ó Deus, humilde, um coração, ó Deus, sincero, um coração que não quer, ó Deus, omitir, ó Deus, não quer se esconder, ó Deus, nós não queremos usar, Deus, de desculpas diante do Senhor, nós não queremos, ó Pai, ó Deus, dar ocasião às coisas que desagradam ao Senhor, mas nós queremos, ó Deus, confessar sempre que erramos o alvo, nos arrependermos sempre que não fazemos a sua vontade, ó Deus, e que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos faça moldar, ó Deus, sempre para o Senhor, para a sua palavra, para o seu coração. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que você permaneça então na presença do Senhor. Você permaneça buscando o Senhor. Se você nessa manhã reconheceu que está na presença de Deus, você reconheceu que já está na presença, então permaneça, porque aquele que está de pé, ou seja, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia e seja sensível. Às vezes nós achamos que não precisamos nos arrepender. Foi ministrado aqui, fazemos muitas vezes de bobo. Ah não, isso aqui. E às vezes nós nos preocupamos com a aparência. Mas nós devemos nos preocupar com Deus, que tudo vê, tudo sabe. Ele sabe o que está na nossa mente, o que nós estamos pensando. Ele sabe o que está no nosso coração, aquilo que estamos sentindo. Ele sabe aquilo que nós estamos fazendo, mesmo que em oculto. Então nós devemos ter realmente um pensamento para o coração de Deus. Como que está a minha vida diante de Deus? Não diante dos homens, mas diante de Deus. E aí isso deve trazer para mim uma avaliação sempre, um exame contínuo. Qualquer coisa que porventura me desviar naqueles quatro aspectos que nós ouvimos hoje do pecado, corra logo, querido, faça logo o conserto com Deus. O conserto com Deus não é baseado em justificativas próprias, desculpas, em arrependimento e confissão. Arrependimento e confissão. Amém? Terminando essa reunião, queria lembrar que no próximo final de semana nós teremos uma grande festa aqui nesse lugar. Amém? A festa do 6º aniversário da Igreja Batista do Amor. Vai ser céu na terra. Nós teremos a presença do pastor Paulo César, da Igreja Batista do Amor, da Lagoinha. E ele vai estar conosco no sábado e no domingo. Então sábado, às 7h30 da noite, nós estaremos aqui para celebrarmos o primeiro dia da festa. E domingo, tanto a parte da manhã, às 10 da manhã e às 19 horas. Na parte da manhã teremos uma palavra. Eu vou pedir para que ele traga uma palavra também direcionada à vocação do ministério. Então, está toda a igreja convidada. E os ministros estão convocados. Amém? A igreja está convidada, os ministros estão convocados. Porque eu vou pedir para ele trazer uma palavra para a vocação ao ministério, à liderança. Então isso vai ser muito bom. Mas toda a igreja pode vir, porque nós temos a visão de que cada membro, um ministro. Amém? Cada casa, uma igreja. Essa é a visão. Queridos, então, é o que eu sempre digo, o aniversariante não pode faltar à festa. Então nós queremos poder receber as pessoas, os convidados, como anfitrião. Então você que é membro da igreja, você é anfitrião. Então venha, participe, convide as pessoas, chegue cedo, porque não vai ter espaço. Amém? Mas nós vamos dar preferência para os visitantes. Nós estamos reformando as cadeiras, algumas que quebraram, já deve ficar pronta aí essa semana. Se necessário for, nós vamos comprar mais cadeiras, colocar aqui na calçada. Mas isso depende também da sua vontade de trazer as pessoas também para a igreja.
Amém? De você buscar, de você semear, de você convidar. Eu fiz o convite também, porque nós estamos chamando essa semana, que começa hoje, semana do aniversário da igreja. E na quinta-feira, nós teremos o culto de milagres. E o culto de milagres é uma bênção, e nós queremos envolver também a quinta-feira dentro desse tema de aniversário da igreja. Eu fiz o convite para o pastor Cleveland, e o pastor Cleveland, no primeiro momento, ele falou, estaremos lá. E no segundo momento, o secretário dele me ligou, falou, olha, o pastor Cleveland tinha uma agenda em Brasília, mas ele quer desmarcar essa agenda em Brasília, olha só, ele quer desmarcar essa agenda em Brasília, e adiar para estar com vocês na quinta-feira. Só que até agora ele não me confirmou, mas tem boa chance de quinta-feira o pastor Cleveland estar conosco aqui. Então também gostaria que você viesse quinta-feira, se você pode, né? Venha participar aqui desse culto maravilhoso quinta-feira, que já vai ser temático, já vai ser um culto assim, já no tema do aniversário da igreja, e vai ser uma festa santa nesse lugar. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. O Anderson está me lembrando aqui que nós temos feijoada. Então, se você estava pensando o que comer no almoço, né? O que eu vou fazer para ser uma bênção para minha esposa, né? Para que ela não precise ir para o fogão. Então nós temos feijoada, e você vai estar abençoando a sua esposa e a si mesmo também. Esperando alguém pra me ajudar a descer as águas que se movem, ouço passos que sempre vão diante de mim. Ouço vozes que dizem que não vou conseguir, e eu não vou desistir enquanto as águas não se movem. Não vou sair daqui, eu vou persistir enquanto as águas não se moverem. Não vou sair daqui, não vou desistir enquanto as águas não se moverem. Não vou sair daqui, eu vou persistir enquanto as águas não se moverem. Não vou sair daqui.